vamos dar sequência aqui aos estudos do capítulo 1 do livro Missionários da Luz, o Psicógrafo. E nós vamos continuar aqui na página 14, bem no finzinho aqui, no penúltimo parágrafo, dando sequência aqui aos estudos. Nesse ponto de conversação, convidou-me Alexandre a aproximação do aparelho mediúnico, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. Então, já logo de cara aqui nós vemos que o serviço, como bem o Alexandre está dizendo aqui, não é somente tomar a mão do médium. Existe uma equipe espiritual que está envolvida nesse trabalho. Nesse assunto, nós vemos que nesta reunião estavam presentes 18 pessoas encarnadas que estariam participando desses trabalhos. E nós vimos o Alexandre dar referência que somente este que estaria fazendo o exercício aqui da psicografia é que veio em condições de receber o auxílio. Isso a gente vê porque o André Luiz foi levado a escrever, a psicografar um livro através do Chico Duvaldo Vieira, dando as diretrizes das reuniões mediúnicas. Porque antes disso não se tinha aí nenhuma ideia, né, de como, dos preparativos, né, para uma reunião mediúnica, como nós estamos vendo aqui, né, que o assunto é muito sério, né, e pede o comprometimento de todas as pessoas que participam, né, de uma tarefa dessa. E depois, André Luiz relata para nós que o Alexandre emprestou a ele, né, o auxílio magnético da sua personalidade. E o André Luiz diz que a sua visão superou a do raio-x. E ele pôde enxergar a estrutura física ali do corpo do médium encarnado se transformando. Então ele diz e começa a observar que as glândulas do rapaz se transformaram em verdadeiros núcleos luminosos. Começou a observar a atividade cerebral também sendo atendida, né, os lobos frontais, os centros metabólicos, né, e todas as células corticais, as fibras nervosas, todas elas recebendo o magnetismo do plano maior para, como que o Alexandre estava dizendo, para que a saúde do corpo físico não seja perturbada pela atividade do desempenho ali do trabalho da mediunidade. Então nós vemos esse socorro espiritual aqui e não se pode ter outra ideia, porque se esse médium chegasse aqui inteiramente descontrolado, pensando nas atividades do dia, nos problemas da família, né, do trabalho, por isso que as diretrizes, né, que mandam para o exercício dessas atividades, né, o André Luiz pede, né, o cuidado com a alimentação, principalmente, porque se a pessoa vem com o estômago cheio ali, come uma feijoada antes de participar de uma reunião, então os cuidados têm que ser realmente assim, muito pensados, para que a gente não venha interferir e atrapalhar muitas das vezes no trabalho desenvolvido pelas equipes espirituais. E se percebe que comumente acreditamos que estaremos nós atrapalhando realmente, né? Porque nós vamos desenrolar aqui da atividade que a preparação, né, do plano espiritual é uma, mas na execução sempre se tem que estar fazendo o plano B. Transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço da edificação humana
demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. E ele consegue, e ainda continua: é natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático e requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, olha quantas coisas que estão nas nossas mãos e que a espiritualidade espera esse comprometimento de nós encarnados num trabalho desse, que às vezes não é somente sentar numa cadeira e esperar que os espíritos venham se manifestar, né? Pelo que nós vemos aqui, Chico Xavier dizia: Emmanuel me coloca para estudar todos os dias. O Chico precisava de estudar. E nós vemos aqui o assunto também de treinamento. O Chico passou, se não me engano, dos 17 aos 21 anos de idade, fazendo treinos de psicografia. Porque depois todo aquele trabalho que ele tinha realizado nessa época, quando o Emmanuel surge e diz: olha, isso daí foi só um treinamento. Pode descartar que o nosso trabalho agora é daqui para frente. 4 anos de preparação, né? Então, é um assunto que tem que se pensar realmente, que não é de uma hora para outra, né? E que, na grande verdade, a gente faz assim uma associação com um jogador de futebol. Todas as pessoas praticamente entendem, né? E conhece o futebol. E, se eu for dizer, todo mundo joga bola, todos os homens jogam bola. Mas será que existem aqueles que se despontam? E na mediunidade também. Como no futebol, nem todos os jogadores vão ser o astro do futebol, e na mediunidade também. Não é o desenvolvimento mediúnico e não é o treinamento que vai se transformar numa pessoa aqui, né, com valor mediúnicos, né, de uma forma assim como nós vemos como o Chico trabalhou aqui na Terra. Chico Xavier foi um só. Foi o maior médium que esteve aqui entre nós. Então, precisa da nossa cooperação, mas cada um de nós existe. Allan Kardec nos fala sobre a graduação, né, do valor mediúnico de cada um de todos nós. Todos somos médium, como mesmo atesta o próprio Alexandre numa lição a seguinte, né? Mediunidade não é disposição da carne transitória, é sim expressão do espírito imortal. Então, cada um de nós é que estamos realizando esse desenvolvimento. E todo esforço, e toda capacitação, e todo estudo, ainda mais nos dias de hoje, o estudo da mediunidade precisa encontrar reflexo no nosso sentimento, porque senão não vai ter assim um trabalho realizado de forma correta realmente. Sempre vai existir os empecilhos. Então, todo grupo envolvido num trabalho como esse tem que estar a braços realmente do conhecimento do Livro dos Médiuns e de todo o serviço que o André Luiz trouxe com relação à mediunidade, para que tenha uma produtividade bem melhor neste campo de serviço, né? Acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? De modo nenhum. Sua preparação espiritual deve ser incessante. Então, pelo jeito aqui, não é só nos dias da reunião. Esse comprometimento com esse trabalho, por isso que a maioria dos médiuns que vem desempenhar esse trabalho missionário junto com a mediunidade, quase sempre vem sem família, né? Por quê? Porque a pessoa precisa estar livre para poder desempenhar esses trabalhos que requer muito desprendimento da própria pessoa. Tanto é que o Chico afirmava para nós o quê? Que a vida dele havia sido desapropriada pelos espíritos. A vida praticamente
não era dele, né? Então, esse estado de recepção, essa preparação espiritual, para nós é uma atividade assim que com certeza temos que estar buscando, e não é somente no dia da reunião, e é um trabalho que deve ser feito assim com muita seriedade em torno desse assunto. E além disso, a cooperação magnética, nos fala Alexandre, é fundamental para a execução dessa tarefa. E aí o André Luiz pôde observar, e Alexandre ainda dizendo, pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica no serviço mediúnico de qualquer modalidade. E aí a epífise desempenha papel importante. E a epífise, que é uma glândula minúscula, o tamanho do grão de uma ervilha, ela deixa de ser apenas uma glândula. Mas Alexandre está confidenciando aqui que ela é como se fosse, né, o instrumento de percepção das influências do plano espiritual na nossa vida. O professor, o doutor Sérgio Felipe, que faz um estudo muito interessante sobre esse assunto, ele diz que a glândula pineal, né, que é a epífise, ela deixa de ser apenas uma glândula para ser realmente, né, esse órgão sensorial, porque até mesmo a gravidez de uma mulher é a epífise que comanda através do magnetismo da Lua. Ela, sendo esse órgão sensorial, ela capta, né, o magnetismo do plano maior e se reverte no nosso próprio comportamento, no nosso próprio organismo. Eu até recordo que meu pai, que gostava do cabelo bem cheio, ele só cortava cabelo na lua cheia, né? E existem muitas atividades com respeito a isso realmente. Eu, certa feita, vi assim uma porção de lenha, de aroeira, tudo podre. E a aroeira é uma madeira muito dura, muito resistente. E eu perguntei para a pessoa que estava próximo o que havia acontecido com aquilo lá, porque aquela aroeira está toda brocada. E a pessoa disse, essa madeira foi colhida em lua errada. Para provar realmente que o magnetismo, né, o magnetismo da Lua influencia realmente na nossa própria vida, né? E na sequência aqui da lição, o Alexandre vem considerar que a operação da mensagem não é nada simples. Embora nós, os encarnados, não tenhamos a consciência do mecanismo intrínseco que está envolvido, né, esse desenvolvimento dessa atividade. Como as crianças que, se fartando no ambiente doméstico, não reconhecem o custo de vida a sacrifício dos próprios pais. Nós não enxergamos ainda, né? Não temos a visão dilatada para compreender essa situação. Então, somente estudando e vendo esses relatos, para a gente ter a noção do comprometimento que tem que se reverter em favor de um trabalho como esse, né? Porque muito antes daquela reunião, o próprio médium que iria receber a comunicação, ele já estava sendo atendido e sendo seguido pelas equipes espirituais. Ele foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Lá no livro Desobsessão, que é um guia, né, que o André Luiz deixou do nosso comportamento nas reuniões mediúnicas, ele diz lá que, por exemplo, o médium de incorporação, muitas vezes o espírito comunicante, ele é colocado junto com o médium 1 dia ou 2 dias antes da reunião. E por isso que a preparação tem que ser incessante, porque imaginemos o comportamento do médium com o espírito necessitado ali do seu lado. Por quê? Porque precisa estabelecer esse vínculo, né, de afetividade, né, e do comportamento do médium com o espírito comunicante, né? E nós vemos aqui também, né, o desenvolvimento da atenção
da espiritualidade, para que não haja comprometimento nenhum, principalmente na área da inteligência, né, da pessoa. O atendimento ao sistema cardíaco, do nervo vago, das glândulas suprarrenais, na produção também de adrenalina. E posteriormente aqui, André Luiz faz uma observação, que ali no momento da reunião mediúnica, ele percebe que o médium, ele diz assim, olha, nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Nós gostaríamos de trazer uma referência lá do livro Nos Domínios da Mediunidade. Quando André Luiz, através do instrutor Aulus, ele vem colocar a situação, né, do desenvolvimento mediúnico. Então ele coloca lá duas situações. O médium de incorporação. Nós estamos estudando aqui a psicografia, né? Mas lá ele coloca o médium de incorporação. O médium de incorporação consciente, aquele que recebe a comunicação, mas ele tem noção de tudo que está acontecendo. E também coloca uma senhora dotada da mediunidade inconsciente, que é o que se diz que é a mediunidade sonambúlica. São duas atividades, mas inteiramente opostas, né? A mediunidade consciente, ele dá referência assim que o espírito se comunica como se ele debruçasse numa janela. Mas aquela mediunidade mais consistente da mediunidade sonambúlica, existe um desprendimento natural do espírito encarnado do corpo físico. Então, aí a gente nota que a comunicação, ela é assim, mais ostensiva, ela é mais direta, não tem quase interferência do pensamento dos médiuns na comunicação. Porque aí nós pegamos lá, no outro livro, O Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz também fazendo essa referência nos níveis de consciência nos trabalhos de incorporação mediúnica. Níveis de consciência. Então isso vai da consciência pura e vai se aprofundando até chegar na inconsciência completa, que é esse deslocamento que o médium faz do corpo físico. E isso ele estabelece lá também, que também serve para a psicografia. Que aí a psicografia ela pode estabelecer na base da intuição, ela pode se revelar também no caso do comportamento semimecânico, e a psicografia profundamente mecânica, que é aquela que o espírito toma a mão do médium e escreve a revelia sem a sua interferência, né? E o semimecânico é aquela atividade que o médium escreve, mas ele tem noção do que está escrevendo, mas sente que o seu braço está sendo conduzido também, né? Então são os níveis de comportamento. Mas isso nós vemos, e ele diz que o que importa é o que o benfeitor Alexandre está dizendo aqui. É a consciência do que está acontecendo, da capacidade mediúnica de cada um, e o que importa também é o nosso comportamento de estarmos colaborando com a atividade, porque isso vai ser um desenvolvimento natural. Porque aquela senhora que estava com a mediunidade consciente, o benfeitor Aulus diz que ela estava na posição de uma enfermeira na atividade que estava desenvolvendo. Mas aquela senhora que estava com a mediunidade já um pouco mais avançada em estado de inconsciência, a sonambúlica, era como se fosse uma mãe que estava atendendo o espírito necessitado. Então nós vemos a diferença que existe de um e de outro, né? Então nos dá a entender que este médium aqui é um médium de uma mediunidade já
um tanto quanto apurada, um tanto quanto ostensiva, porque ele conseguia fazer esse deslocamento do corpo físico, se entregando realmente ao trabalho que ia ser realizado, né? E prosseguindo aqui na lição, o André Luiz percebia, na sua visão, que superava do raio-x, que cada célula era como que se fosse um motor elétrico que estaria trabalhando em favor das atividades do próprio corpo físico. E nesse instante, Alexandre então destaca um dos espíritos que estava ali para fazer a comunicação. Havia 6 espíritos destacados para trazer as comunicações da noite. Mas somente um médium apareceu em condições. Então ele escolheu o companheiro lá, Calisto, pediu a ele para que se apresentasse e pediu a ele: recorde a missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos, para que não se dirigisse apenas a uma pessoa e enxergasse a necessidade de todos os companheiros ali, né? E aí nós vamos ver aqui como é que funciona, né, a atividade da psicografia, né? Porque o Calisto postou-se ao lado do médium, e o médium, o espírito, o recebeu com muita alegria. O espírito enlaçou com seu braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. O espírito comunicante, como nós estamos enxergando aqui, ele vai se comunicar, mas ele vai utilizar o material do médium ali. É o que o médium tem. Por isso que Chico Xavier dizia: Emmanuel põe para estudar todos os dias. Porque quanto mais nível de inteligência, de raciocínio, de conhecimentos que o médium tenha registrado na sua memória, é esse material que o espírito vai utilizar. Aí a gente vê, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, as pessoas reclamam: nossa, mas aquele fulano só recebe espírito sofredor. Ah, mas aquele fulano ali só recebe mensagem tal. É porque é o comportamento do médium que é assim. E o espírito utiliza as particularidades do médium, né? Até que existe uma maleabilidade que o Chico Xavier tinha de receber livros, ensinamentos científicos, poesias, né? Como é que se diz? Romances. Mas o Chico era um espírito que tinha essa capacidade. Então, era muito fácil, por exemplo, o Emmanuel trabalhar com ele, né? Então, essa atividade não é muito simples como nós vemos, né? E aí nós vemos, muitas vezes, assim, algumas mensagens que dá a impressão que o médium escreveu aquilo. Mas foi às vezes, uma intuição e o material que o espírito utilizou ali. Ele deixa de ser médium? De forma nenhuma. Ele é um médium, mas ainda existe muito caminho a ser percorrido. E no finalizar aqui, Alexandre então se aproxima da dupla, do espírito comunicante e do médium, e coloca a destra no lobo frontal do colaborador humano. Olha só, para controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Porque se o médium não for muito adestrado, e se o médium tiver um comportamento alheio às necessidades que nós vemos aqui, que precisa, vai receber interferência sua na própria comunicação. Então as equipes espirituais estão ali também trabalhando nesse sentido, para bloquear essa interferência, para que a mensagem venha muito natural do como ela é. Então aí a gente diz, né, e reconhece
enxergando em Chico Xavier. A gente sempre pergunta, de quem é essa mensagem? Quando a gente é um médium desconhecido, a gente já procura analisar com mais intensidade. Porque a gente sabe que as interferências podem acontecer e pode adulterar a mensagem vinda do plano maior. Era o que nós tínhamos de dizer nesta manhã.